ponto é centralidade na verdade em oposição a que é palatável. Até falei em dado momento. Nós fomos chamados para falar a verdade. Abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vi isso quando estava discipulando minha mãe hoje de tarde, né, lendo um texto de 1 Tessalonicenses que eu já li com ela. Filipenses, Colossenses, e estou lendo agora Tessalonicenses e estou vendo agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja, biblicamente, a igreja que deu menos, as igrejas que deram menos problemas a Paulo. Tessalônica, a igreja de Tessalônica, pelo menos na primeira carta, e a igreja de Filipe. A igreja de Filipe não tem que falar que a carta é confeccionada uma resposta de um problema que as pessoas pensavam que Paulo estava tendo. E Tessalonicenses é escrito primeiro para louvar a Deus e depois, né, para dar continuidade a essas questões doutrinárias que o apóstolo Paulo coloca. Veja o que é que diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. E fala de como Paulo se comportou. E tem tudo a ver sobre essas questões das verdades inquebráveis. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Paulo passou algum tempo, ele prega várias vezes no mercado público, 3 sextas-feiras, para fundar a igreja em Tessalônica. Paulo vai para o Agorá. Agorá é o mercado público, na época do apóstolo Paulo, porque ali tem várias pessoas, ele começa a pregar e forma a igreja em Tessalônica. Tessalônica é o nome da filha de Filipe, que é ela é irmã de Alexandre o Grande, que é casada com um dos generais de Alexandre, que é Cassandro, que é um dos generais que assume um dos pontos quando Alexandre o Grande morre. O nome Tessalônica é porque o nome Nike quer dizer vitória. E Tessálios foi quando Filipe venceu os Tessálios. E Tessalonicenses, que é o nome, Tessalônica, que é o nome do lugar, é vitória sobre os Tessálios. Engraçado isso, né? Mas veja, porque vós mesmos bem sabeis que a nossa entrada convosco não foi vão. Paulo pregou, estava lá pregando, teve uma vida totalmente voltada para Deus, sem perder nenhuma oportunidade. E ele diz o seguinte: mas, mesmo depois de termos antes padecido, porque quando Paulo chega em Tessalônica, ele tem vários problemas, né, com relação à tribulação e perseguição, sido agravados em Filipe, lembra da cadeia em Atos capítulo 16? É esse evento que ele está narrando. Como sabeis? Tornando-nos ousados em nosso Deus. Veja agora. Veja o que é que o texto diz. Para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Evangelho de Deus. Evangelhos é boa notícia, mas não é boa notícia para agradar as pessoas, não. É boa notícia porque o Deus se fez homem, teve misericórdia das nossas misérias e delitos e pecados, e a boa notícia é que eu sou pecador e preciso mudar. E essa alternância que pode acontecer na minha vida dar-se-á pelo sacrifício de Cristo. Gálatas 3,13. E Paulo vai dizer o seguinte, que Cristo se tornou maldito por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, para que a nossa exortação, paraquelesis, chamar perto, não foi com engano, porque as pessoas pregavam um evangelho que enganava com imundícia. Veja, Paulo está descendo o nível, né? Com imundícia, nem com fraudulência. Isso é questão de sofistas. Os sofistas eram um grupo de pessoas que os gregos, como no caso a cidade de Tessalônica, era formada por pessoas gentis que viviam no mundo helênico, eram sofistas, que eles eram contratados para ensinar às pessoas determinadas coisas sobre política e principalmente sobre retórica. E eles ensinavam de acordo com o pecúlio, com o dinheiro. Pagou, ele ensina do jeito que a pessoa quiser. No caso do evangelho, não. Paulo não faz isso. Ele diz assim, mas como fomos aprovados de Deus. A palavra aprovados aí vem da palavra dokmazos,
que é provar para ver se uma moeda é verdadeira ou falsa. Veja o que Paulo está dizendo. Para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não para agradar os homens. Essa palavra aqui, em grego, não é? Para agradar os homens, essa palavra em grego, se eu não estou enganado, deixa eu analisar aqui. Essa palavra em grego vem de uma palavra que significa o seguinte: é agradar as pessoas em troca de dinheiro. Paulo não está preocupado com isso. Paulo não está preocupado com dinheiro. Paulo não está preocupado com o seu bem-estar. Paulo está preocupado em falar as verdades de Deus que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Essa é a ideia de Paulo. Não para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Está falando da onisciência de Deus. Como é bom escutar um pregador que tem consciência de que aquilo que ele está falando, Deus está observando. Vamos lá. Verso 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Veja, a expressão certa é nunca bajulamos ninguém. Isso, essa palavra aqui, polaxis, que é essa palavra aspa, raspa, legomeno. O que é isso? Raspa, legomeno, porque essa palavra só existe essa vez dentro do corpus paulino. Por isso que é o rapas legomena, essa palavra. Quer dizer, a única vez que ela aparece. Lisonjeira é falar palavras para as pessoas, para que as pessoas fiquem com o efeito do girassol, pensando que o sol gira em torno dessa pessoa. E a bem da verdade não é. Nem houve um pretexto de avareza. Quer dizer, Paulo não pregou voltado para o dinheiro. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados, receber dinheiro por causa disso, por serem delegados apóstolos de Cristo. Veja, uma das coisas que Deus não divide com ninguém, Deus deu o seu Filho, Deus deu uma vida a gente, Deus criou os céus e a terra, Deus nos sustenta, que é a doutrina da providência, mas Deus não reparte a sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, verso de número 8. A minha glória eu não darei a outrem. Quando nós buscamos a glória dos homens, nós estamos dizendo que nem Deus é suficiente, aquilo que Deus fez da nossa vida também não é suficiente, nós não somos instrumentos de Deus, pelo contrário, parece que ele inverte as polaridades, nós não podemos viver buscando isso. Os aplausos, os glamours. Veja, Jim Swagger, que foi um dos grandes pregadores pentecostais do mundo, ele disse o seguinte: Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. E aí a queda. Provérbios 16 diz o quê? Que a soberba precede a ruína. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Veja, nós devemos, como diz aqui no quarto ponto, nós devemos centralizar a verdade. Embora que possamos perder até amigos em relação a isso, em oposição àquilo que é palatável, àquilo que é gostoso de escutar aos nossos ouvidos. Por isso que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos se levantariam os falsos profetas, os pseudos mestres, e traria comichão aos ouvidos das pessoas. Quinto ponto. Executa as suas tarefas com as ciências teológicas. O professor. Opa, reverendo, pode falar. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para ver se eu estou entendendo direitinho. Porque o senhor tem uma linguagem muito bonita, eu acho até bonito. Desculpa. Não, desde que eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Olha, escuta aí. Pelo que eu estou entendendo, e estou feliz, a cada aula que eu assisto eu fico feliz, porque o que Deus tem colocado em meu coração é o que nós estamos vendo aí nos ensinos que nós estamos recebendo. Pregar o evangelho, na minha concepção, é uma consequência de uma vida pautada a serviço de Deus e a busca de introduzir o evangelho em minha vida.
É o que eu estou entendendo, eu estou entendendo da forma correta. Tá, claro, sem sombra de dúvida. Eu Porque não assim, posso. Diga. eu sempre, desculpa até interromper o senhor. Não, mas tem, aqui ao vivo é literalmente para isso, para que tenha interrupção mesmo e a gente aprender um com o outro. Né? Eu vou Eu, dizer eu, aquilo que o maldito Paulo Freire disse. Ele disse: quando eu aprendo, eu estou ensinando, e quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Não tem problema nenhum, não, amado pastor. Pode falar. porque assim, eu sempre fui de encontro a essa ideia de que a pregação da palavra, eu sou muito de encontro com essa questão de que a chamada é para pregar. Eu acho que a chamada é para servir, para aprender a minha vida o evangelho, para aplicar nas minhas decisões. Eu sei que algumas pessoas têm uma timidez, que não consegue se expor, ou organizar um esboço para trazer uma palavra, tudo bem, mas eu não consigo entender de forma separada uma chamada unicamente para pregar, onde as pessoas decoram textos ou assistem pregações, decoram até a forma de falar e depois quer trazer para a igreja. E aí fica uma palavra sem peso, porque a pessoa não sabe do que está falando, porque na vida não consegue viver aquilo que está trazendo, entendeu? O senhor falou que Jacob Armini falou, eu acredito que o senhor saiba quem é, né? O senhor tem um cabedal intelectual muito grande, embora que vai conquistar o canudo de teologia. Jacob Armini ele falava de uma coisa chamada que é Tel-Eusebia. Eusebia não, Eusebia, né? Porque o sigma tem som de S em grego. O que é isso? A Tel-Eusebia é a ideia de que a vida cristã, mesmo que você saiba, tem um cabedal intelectual muito grande, a ideia do evangelho ele é transformacional, não é de informação, é transformacional. Até o Eusebia, que ele fala que é a ideia da teologia com piedade. Essa é a ideia. O senhor foi muito cirúrgico. Eu vou dizer uma coisa para o senhor que eu acredito que vocês também já saibam. O próprio meu amigo aqui, que também foi aluno meu, Vicente, ali do IALT, eu até não sei se eu falei isso nas aulas, lá quando eu estava dando aula de grego, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Billy Graham disse o seguinte: você é o sermão que o mundo quer escutar. Não existe separação entre ministério. Todos foram chamados para pregar. Todos fazem esboço, mesmo que não saibam de forma técnica, mas todos fazem esboço, mesmo que não saibam. Mas, ó, vou falar esse texto aqui, pronto, vou tentar explicar da minha maneira. Todos fazem esboço. Não existe, veja só, Efésios 4:11, o que é que diz lá sobre os chamados? Deus nos deu. Primeiro o apóstolo entrou em caducidade esse título, não existe mais. Depois, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja, tem um livro de D.A. Carson e John Piper, que é a ideia do... Eu vou mandar para o grupo, tá certo? Pastor e mestre. Nem todo mestre, ele é pastor não, viu? Como eu não sou mestre, né, mas também não sou pastor, sou professor, pela misericórdia de Deus. Mas nem todo, agora, todo pastor, ele é chamado para ser mestre. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Robert Bud Jr. Não, Robert Bud Jr. não. Robert Dick Wilson. Veja, Robert Dick Wilson terminou o seminário dele com 25 anos, isso no século retrasado, final do século XIX. E ele disse o seguinte: como a teologia liberal estava crescendo muito, ele disse o seguinte: Deus, eu quero 15 anos para estudar, 15 anos para escrever e mais 15 anos para te defender, virar um apologeta. Esse homem sabia 66 línguas. 66 línguas. Ele era mestre, mas ele não era pastor. Ele inclusive era amigo de Spurgeon, viu? E ele sentava no banco da igreja para estudar o pastor. Embora que ele fosse mestre em um cabedal intelectual muito grande. Mas todo pastor, ele é mestre. Todos, sem exceção. Não, eu vou dizer uma coisa que tem acontecido muito. E vocês vão ver isso aqui nesse curso. Toda pregação é pedagógica. É ensino da palavra de Deus. Erra crasamente uma pessoa que consegue fatiar a pregação sobre a educação. Todo pregador, todo pastor, ele é, digamos, é um teopedagogo. Ele é, literalmente, um pedagogo dos céus. Agora,
o que vai dizer é a vida dele cristã e a sua busca pelo conhecimento. Não existe essa ideia, não. O chamado para pregar é para todos. Ser mestre é uma coisa, agora ser pastor, todo pastor tem que ser mestre. Não tem outra. Sempre vai ter que caminhar junto essa ideia. Ah, porque eu fui chamado para pregar, não fui para ser sentado no banco. Onde é que diz a Bíblia que existe conferencista? Lá em Efésios 175, não é isso? É porque essa ideia de conferencista que aconteceu nos Estados Unidos, que o cara sai para pregar e não tem responsabilidade com absolutamente nada, e quando congrega, né, eu estou pregando o evangelho. Mentira, ele está mentindo, ele está ganhando glamoralização. Ele não, pregar o evangelho é pregar lá e esticar, ensinar o povo, nem em eventos, não. Essa ideia desses eventos, dessas coisas execráveis que existem, eu né, particularmente é uma redundância, discricionariamente, eu odeio quase eu tenho uma aversão à festividade. Principalmente quando eu sou chamado para pregar. Eu gosto mais de ciclo de oração, porque ali tem que ter uma palavra doutrinária, os cultos de oração, os cultos de doutrina. O melhor culto para mim é a escola bíblica dominical. A forma que foi tratada a escola bíblica dominical é uma catequese maravilhosa, de suma importância. Vocês podem ver que a escola bíblica dominical tem sido objeto até de questões odientas e aversão de pastores. Você quer saber se uma igreja ela é salutar, biblicamente, geralmente começa pela escola bíblica dominical. Viu? Se tiver, já é um bom caminho. E o senhor está certo, viu, pastor? É porque, infelizmente, vivemos um sistema neopentecostal aí que tem tentado tirar de dentro dos nossos cultos a essência do evangelho, a aplicabilidade da palavra, e as coisas vão ficando cada dia mais complicadas, sabe? Eu tenho visto muitos meninos acreditando que são obreiros porque aprenderam a decorar a pregação. E acha que o ministério começa em cima do altar pregando. E assim, eu confesso para o senhor que hoje eu estou nesse curso porque eu não sou um pregador, eu não me considero um grande pregador, porque até mesmo eu nem quero ser como esses grandes pregadores que se consideram ser grandes pregadores. Mas eu gosto de falar de Jesus. E pelas coisas que eu tenho passado na vida, e pelas coisas que eu tenho aprendido na obra, pelas coisas que ele tem ensinado, pelas coisas que ele tem me revelado, às vezes na minha vida pessoal, quando a gente traz isso ao estudo da palavra de Deus, quando a gente prega, tem um peso, porque nós sabemos do que estamos falando. E aí a gente vai falar com propriedade. É isso o meu pensamento quando eu penso em exposição da palavra de Deus. Porque se for para levar só conhecimento, só ciência, sem experiência com aquilo que está falando, na minha mente parece que a palavra não tem como perder peso porque ela é a palavra de Deus. Uhum. Mas o evento, o culto, eu não sei, a palavra fica até meio vazia, porque na vida da pessoa a gente não vê experiência suficiente para estar falando sobre aquele tipo de assunto. Então, assim, essa é a minha forma de pensar. E eu estou gostando das aulas porque eu estou vendo que eu não estou tão errado, não. Eu estou indo pelo raciocínio correto. Isso tá... Graças a Deus, né? Graças Agora, a Deus que eu estou... Eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor há de conver comigo que o maior problema que nós temos hoje em manter uma igreja sadia é essas loucuras que o pessoal tem aprendido, essas doenças que têm se introduzado no nosso meio. É isso mesmo. Veja só, um dos grandes vieses teológicos da péssima teologia é Gideão e missionário da última hora, né? Gideão e missionário da última hora, a pessoa pega com um fundo musical. Até hoje eu não consigo entender muito bem isso. Eu estou desmerecendo quem faça isso, não. Mas eu só vi isso nessas questões. Gideão e missionário da última hora, Marco Feliciano, para trazer mais emoção, enfim. Eu não vejo uma escola clássica com isso. E olha que eu acho que até Martim Lutero era até... Eu acho que Martim Lutero era músico. E assim, a gente não vê essas questões dentro da igreja. Né? O que a gente tem visto de forma horrenda são essas coisas. Que são terríveis. Diga, pastor. É porque, na verdade, meu grande amigo e professor, como você já conhece a minha história, eu tenho conversado muito com o senhor.
Pode falar, sem problema não. Caio é um de Deus que está aí também, na escuta. O que as pessoas querem hoje é emocionar, trabalhar na emoção e trazer ilusão. Já ouviu Porque falar de Dostoiévski? Dostoiévski viveu no século passado. Ele disse o seguinte: o povo quer milagre, não quer Deus. é, é bem por aí mesmo. E essa ideia do emocional, veja, nas questões tomistas, que é um modo de intelecção muito alto, ele vai dizer que a intelecção é superior à vontade. O que esses pseudos pregadores eles fazem é o contrário. Eles querem colocar a vontade emotiva acima do pensamento. Por isso que tem tantas pessoas que vão para a igreja há mais de 30 anos e não sabem de absolutamente nada. Em detrimento, o cristianismo do primeiro século, que não tinha nem Bíblia, que pessoas decoravam os textos das homilias. O próprio o avô de Patrícia, 66 anos, analfabeto, evangelizou Miruera todo. Miruera todo ele evangelizou. Ele ia, a avó de Patrícia. Só para você ter ideia, para vocês terem ideia, o avô de Patrícia, ele não sabia ler. Mas o avô de Patrícia, veja, de tanto de ver as pessoas pregar, sabe o que eles faziam? Ele decorava o texto e depois citava. Uma mente brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Jesus já guardou ele. Vamos fazer 4 anos agora, no mês de março do ano que vem. Tenho muita felicidade no coração de ter conhecido ele, mas essa é a questão. Não pode ter essa questão. Tem que ser abjetado. Steven Nassi disse o seguinte: ligue a sua luz, tire a ideia do teatro, tire a música e, como homem de Deus, pregue a verdade. Igrejas fortes são formadas de famílias fortes. Famílias fortes são formadas por um púlpito forte. Isso quem diz é Steven Nassi, no livro A Pregação, porque Deus abençoa. E o púlpito forte pressupõe tudo aquilo que a gente está falando aqui. Como o senhor disse, aquilo que a gente falou, eu tenho colocado aqueles vídeos, aquela máxima teológica lá, que está em latim Martim Lutero, oratium, meditatium, tentatium, factium, theologum. Quando eu vou falar, ele vai falar sobre teólogo. E a última parte é sobre a questão do tentação, que é uma expressão que é tanto as tentações do diabo, que ele buscava refúgio na palavra de Deus, e quanto as provações privativas, porque ele experimentava o quão Deus era bom, observando a sua palavra. É isso aqui que a gente está colocando. Veja, deixa eu dizer, vocês vão aprender mais na frente. A gente está falando de teologia, a gente vai falar de ciências bíblicas, mas na pregação a gente não fala sobre isso, não. A pregação é um texto sagrado e a gente tenta falar e comunicar da melhor maneira possível, que até o leigo entenda. Agora que existe um know-how de por detrás, por exemplo, se você for lá no Castelo de Brenão, você vê aquela coisa tão suntuosa, luxuosa, mas ali tem base, ali teve arquitetura, ali tem várias outras coisas por detrás para chegar àquele edifício tão bonito. Da mesma maneira, é na canteira da teologia, né? Para se tornar um pregador realmente eficaz, a pessoa tem que estudar. Tem que estar sempre estudando, tem que estar meditando, como já falei sobre até naquele vídeo. Existe essa questão, esse know-how por detrás. Não se esqueça disso. E a ciência teológica, ela está acima de todas as ciências.